rapazes solteiros, só os solteiros, levanta a mão, só os solteiros. Tô te colocando na vitrine, hein? Tem uns que tá, até para levantar a mão é lerdo. Quando acabar essa escola, para do lado da menina, dá uma de carioca, brota do lado dela. Brota do lado, mas você é crente. Brota do lado dela com a Bíblia na mão. Você é crente, você é crente. Aí, ó, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia no livro de Números, no livro de... Aí, perto da menina, você vai falar assim, ó, tô lendo o livro de Números e ainda não achei o número do seu WhatsApp. A outra tá anotando ali, ó. Ô, vaza! Ô, profetiza! Chega perto do rapaz, brota nele e já diz assim, ó, você sabe que eu sou templo do Espírito Santo, mas mesmo ele habitando em mim, há espaço no meu coração para você fazer morada.